porque nós vivemos de três coisas maravilhosas. Aleluia! Nós alimentamos da palavra, nós alimentamos da oração. Aleluia! E agora nós vamos, aleluia, comer o manjar espiritual, que é a palavra. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, nessa noite, ouça o que Deus veio para falar com cada um de nós nessa noite. Eu passo a palavra ao pastor Divino em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, assim grandemente. Amém? Sempre é bom estar na presença do Senhor. É bom estar na presença de Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Lemos assim: portanto, nós também estamos rodeados de tão grande número de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à destra do trono de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, vem derramar o Santo Espírito sobre nós, vem abençoar a tua igreja, vem derramar o teu poder sobre nós, Senhor. Nós viemos aqui para ouvir a tua santa palavra, Senhor. Nós adoramos, cantamos, louvamos, e agora queremos ouvir a tua palavra, Deus. Ó maravilhoso, ó altíssimo, ó soberano Deus, Deus de Abraão, Isaac e Israel, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toca nessa congregação, Senhor, toca nessa vida, Senhor. Abençoa, cura, transforma, abençoa esse lar, abençoa, Pai Santo, leva prosperidade, leva cura, leva as bênçãos dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, olhando para Jesus, tem três palavras, e é o segredo de sucesso de todo homem e toda mulher de Deus: viva a sua vida olhando para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Viva a sua vida colocando os princípios da palavra de Deus em prática. Estamos vivendo uma geração que todo mundo serve a Deus, todo mundo vai para o céu, mas no Salmo 101 está escrito que os meus olhos, disse Deus, procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em retidão, diz a Bíblia, esse me servirá. Salmo 101. Então, eu preciso saber que eu preciso olhar para o Senhor. Você está olhando para o Senhor, Deus? Você está olhando para o Senhor todos os dias da sua vida? Olhando para Jesus e não para as nossas fraquezas, né? As nossas fraquezas, como diz o Senhor, falou para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus estava falando para Paulo: Paulo, seu problema que você acha que é uma fraqueza, é para você olhar para mim. Eu te pergunto, você vai ficar mais forte olhando para o seu problema? Você vai ficar mais forte olhando para a sua fraqueza? Irmãos, eu não gosto de ouvir essa expressão. Se você diz, risca ela do seu vocabulário. Nunca mais fale. Se você fala, eu vou pronunciar agora: eu nasci assim, eu morri assim. Paulo estava estudando agora sobre, quero ver se a gente fala no próximo domingo sobre Paulo.
Um homem que não tinha nada, mas deu tudo de si. É o termo, próximo domingo. Então, Paulo não queria servir a Deus da forma que os cristãos não, de servir a Deus da sua maneira. Mas o Senhor o escolheu. Deus escolheu você. Às vezes a gente fica muito tempo olhando o nosso problema. E quanto mais eu olho, mais eu me sinto fraco. Porque eu vejo, meu Deus, eu não dou conta de olhar para esse problema. Falei para alguém essa semana: alegria gera vitória, tristeza gera derrota. Quer ser vitorioso, se alegre. Filipenses 4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Diabo tentou matar Paulo, falou assim: para mim viver é Cristo, morrer para mim é lucro. Então era um homem que tinha prazer, ele estava olhando para o Senhor sempre. Então, quanto mais eu olho para o Senhor, mais a sua graça me enche. Quanto mais eu olho para o problema, mais o problema cresce. Eu já falei aqui que eu gosto muito de uma frase que diz que tudo aquilo que eu focalizo, ele se expande. Tudo que eu fico olhando demais, ele cresce. Quando a gente passa a olhar para o Senhor e esquece um pouquinho das nossas fraquezas, a gente vai se encher de esperança. Foi isso que Cristo quis dizer no João 16:33. No mundo tereis aflição. Olha, tem bom ânimo. Vai ter aflição, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas se você olhar para mim, você vai vencer como eu venci. Amém. Glória a Deus. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. É uma frase que está implícita assim: olha, eu venci, você vai vencer também. Você pode vencer, irmão. Seu problema não é maior que o seu Deus, a não ser que você diminuiu o seu Deus. Eu lembro que o dia o pastor Geraldo Afonso pregou aqui nesse altar, e ele dizia que cada um tem um Deus pessoal. No começo a gente estranha essa expressão. Cada um tem um Deus. Peraí, mas todos nós servimos ao mesmo Deus? Sim. Para nós um só Deus, diz a Bíblia, diz Paulo. De quem são todas as coisas? Então só um Deus. Hoje o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro Deus. Mas cada um tem seu Deus particular. Porque a fé que ele é depositada, a fé dele é tão pequena que ele diminui o seu Deus. Não vai ter solução, não dou conta, não vence sim. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Imagina você estar com uma nação onde alguns dizem que foi 500 mil, outros falam em torno de 3 milhões, que saíram do Egito. Mas suponhamos que fosse 500 mil pessoas, 50 mil que seja. Saindo do Egito, uma nação saindo, o exército de Faraó atrás, e Deus envia você para o Mar Vermelho. Ele guia você para um lugar onde não tem solução. Deus guiou o povo de Israel para um local que não havia passagem. Às vezes Deus põe você num local onde não tem solução, onde você tem que olhar para o céu, como o salmista diz: eleva meus olhos para os montes, e eu grito: de onde me virá o socorro? O salmista estava cheio de problemas, cheio de dificuldade. Os montes não eram os montes de Jerusalém, em volta de Jerusalém, não. Os montes eram um problema. Mas aí ele mesmo dá a resposta do Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele se lembrou. Outro momento, o salmista estava em dificuldade, e alguém diz, e ele diz: alegrei-me porque me disseram, vamos para a casa do Senhor. Tem hora que Deus te põe diante do problema. O problema está lá, você não consegue resolver. Israel estava com o mar na frente e o exército de Israel e os egípcios lá atrás. Deus falou para Moisés: o que você tem na mão? Cajado. O que é um cajado?
Um pedaço de madeira. Instrumento do pastor. Então toca nas águas. E Moisés tocou nas águas. E o milagre aconteceu. Foi na hora? Foi não, irmãos. O mar não abriu na hora, não. O Rio Jordão abriu na hora, o mar não. Quando Josué foi passar, o Rio Jordão abriu, foi na hora. Mas o mar vermelho, diz a Bíblia, que soprou a noite toda. Deus está soprando e o seu problema vai desaparecer. Deus vai fazer para você um caminho no meio do mar, mas é quando você olhar para Jesus. Quando a gente olha para o Senhor, tem a solução está vindo. O mar, o vento está soprando e o problema está indo embora. Glória a Deus. Eu acho que soprou tanto que o povo de Israel passou a ter enxuto, diz a Bíblia. Secou até o barro, até o lodo do fundo do mar. Então eu preciso olhar para Jesus e não os meus pecados, os meus problemas. Tem hora que eu fico olhando para os meus pecados. Irmãos, olha, tem uma coisa. A Bíblia diz em Romanos 8:1: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém? Tá. Que não anda segundo a carne, diz a Bíblia. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação para os que estão no Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Beleza, não tem condenação para você mais. Mas o nosso acusador ainda está aí. E ele pega seus erros. O diabo fica lembrando os seus erros, as suas falhas. Fala, não, Deus não vai te ouvir. Você é pecador, você já xingou, você já fez isso, fez aquilo. Mas uma vez que você tem que entender, não olhe para o seu pecado, olhe para Jesus. Em Números 21, é 21, nós temos um relato, uma das histórias mais maravilhosas da Bíblia. Foi quando o povo de Deus estava rodeando Edom. E eles tinham que rodear aquela cidade, aquela nação, para passar. E Números 21, verso 4 e 5, lemos assim: então partiram do Monte Or, só para vocês entenderem, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Deus está te guiando. Se você está impaciente, por que Deus não resolve? Por que Deus não dá a solução? Por que Josué teve que rodear a cidade de Jericó 7 vezes? Porque Deus não fez cair logo de uma vez as muralhas, porque nós somos parceiros de Deus. Deus é que nem pai. Pai não pode dar tudo de mão beijada para o filho. O filho tem que saber quanto custa as coisas. Verso 5 de Números 21. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Falou contra dois que não podia falar. Por que nos fizeste subir do Egito para morrer nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Fastio, eu estou fastiado desse pão vil, dessa comida miserável. Estou enjoado dessa miséria desse pão. Muitas vezes a gente tem reclamado daquilo que Deus tem nos dado. Deus está te abençoando, irmão. Deus está abençoando você e você não reclama. Hoje eu ouvi uma historinha bem bacana no Facebook, até compartilhei lá no meu pai. Um senhor já de idade, 90 e poucos anos, e ele chegou e ele deu uma falta de ar tremenda. E a ambulância chegou, correu, ele levou ele para o médico. E não sei se você não sabe, nos países lá fora, como nos Estados Unidos, não é que nem no Brasil, lá não tem SUS, não. Tudo que você usa no médico, você paga. Tudo. Não tem nada de graça. E ele ficou o dia inteiro no balão lá de oxigênio. Graças a Deus melhorou. Quando ele foi embora, deram a conta. Vou dar só um exemplo para você aqui. Foi R$5.000. E aquele homem virou para o canto da cama e começou a chorar. E o médico assim: olha, você está chorando porque você não tem condição de pagar. Não tem condição de pagar, sim. Para mim isso é moleza. Estou dizendo só para você entender. Então por que o senhor está chorando? Porque
porque eu respiro há 95 anos, eu estou respirando ar de graça. Eu nunca agradeci a Deus. Hoje eu fiquei um dia de pagar 5 mil, porque eu respirei o oxigênio do hospital. Deus me deu ar todo dia de graça, e eu nunca agradeci. Irmão, Deus está te abençoando, você está respirando, você está trabalhando, você tem saúde para conquistar, que você perdeu, que não era seu. E se for seu, o que Deus quer que Deus te dá, Ele vai te dar. Então, às vezes, o problema é que você passa. Às vezes, o nosso problema é que a gente deixa de agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu. O problema que você passa, irmãos, é uma chance que Deus está te dando para você se arrepender. Sabe quando o povo de Deus, aí no Números 21, depois de irmãos ler a história lá em Números 21, conta que a Bíblia, conta que o povo reclamou, falou contra Deus, contra Moisés, Deus não gostou e mandou serpentes abrasadoras, diz a Bíblia. E todo mundo que era picado, a serpente morria. E o povo foi lá e correu: Moisés, nós erramos e pecamos por ter falado contra Deus, contra você, contra o Senhor. Ora a Deus por nós. Deus atendeu a oração de Moisés, mandou ele fazer uma serpente de bronze. Todo mundo que era picado daquela serpente, ele se ele corresse e olhasse para a serpente de bronze pendurada numa haste, ele era curado. Você só vai ser curado, liberto, quando você olhar para Jesus. Aquela serpente representava Cristo lá na cruz do Calvário. Então, quando você olhar para Jesus, você vai ser curado, abençoado. Para de olhar para os seus problemas, para de olhar para a sua dificuldade. Olha para o Senhor e não para o que você faz para Ele. Podemos, irmãos, ter as mãos cheias de oração e o coração vazio. Hoje eu estou o padre ensinando, gostei muito do que ele falou. Eu sei que o rapaz se converteu, uma historinha, gostei da história, vou te passar também. O rapaz se converteu, foi para a igreja, largou os vícios, começou a orar, a trabalhar, a fazer a obra. O diabo perdeu. E o diabo está se modernizando. O diabo está se modernizando. O diabo não queria perder a coleira. Ele estava aprisionado aquele homem. Então o diabo começou a bajular aquele homem. Foi nós que gostamos de oração. Ele começou a pensar, ele começou a ver que ele era de oração, que ele fazia isso, fazia aquilo. Começou, o ego dele começou a mexer. Ele começou a ver que ele era melhor que o Joaquim, que o José e a Maria, que estava fazendo mais. O diabo pegou a coleira de novo. Porque pecado é pecado, soberba é pecado. Eu não posso achar que eu sou melhor do que você, porque eu sou pastor, porque eu sou isso, sou aquilo. Não. Nós somos todos iguais perante Cristo. Difere a sua função. Então, nós não podemos olhar para o nosso pecado. Nós não podemos olhar para aquilo que a gente está fazendo. Eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Deus tem que me abençoar. Deus vai te abençoar porque você é fiel. Não é o que você faz. Quando o filho levanta e arruma a cama, quando ele acabou o almoço, ele ajuda a mãe na base vazia, não tem que agradecer, não é obrigação. Hoje que a coisa está mudando, os filhinhos estão mandando nos pais. Se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, Ele vai abençoar a hora certa. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 1:27. Os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória e da sua mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha só, Colossenses 1:27. Cristo em vós é a esperança da glória. Não é que eu tenho esperança, não. Cristo que está em mim é a minha esperança. Não é o que eu faço, é porque
então você está com as mãos cheias e o coração vazio. E para encerrar, vamos ficar em pé. Filipenses 4,13. Todo mundo conhece isso aqui. Vou te dar 3 versões aqui. A corrigida fiel diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia Viva, a versão chamada Bíblia Viva: porque eu posso fazer todas as coisas que Deus, porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá força e o poder. Porque eu posso, porque Cristo me dá força e poder. E a Bíblia, a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Olha só, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para você entender melhor, com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação, qualquer problema. Olhar para Jesus, qualquer problema que você tiver, não importa qual seja. Quando Cristo chamou, quando o cego Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele chamou a atenção de Cristo, Cristo mandou chamar ele. Quando Cristo perguntou: o que quer que eu te faça? Ele não perguntou o que era. Se era, perguntou o que era, né? Mas não queria saber se era difícil ou não. O que você quer? Eu quero ver, então veja. O seu problema, Deus está falando, tem solução, se você crer que através do meu poder você consegue. Ou seja, eu não sou, mas Deus é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele vai me dar força para conseguir. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, que o Teu Espírito Santo entre nos lares, nas famílias, aqueles irmãos que não estão aqui hoje, que a bênção do Senhor alcance cada lar nesta noite, cada lar, cada vida nesse momento. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, espalhado em todos os cantos. Abençoa a tua igreja, abençoa o Senhor, levanta homens e mulheres tementes ao Senhor, que olhem somente para Cristo, que olhem somente para o Senhor. Faz a obra nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.